Bom dia, pessoal. Peguem aí o livro de português, quarto ano, certo? Segunda-feira, aula de português, tá bom? E aí nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na página 12, 13 e em diante, que é onde tem um exercício. Inicialmente a gente vai discutir um pouco o que é mito, tá? E aí a gente precisa compreender que é esse mito. Mito é uma história narrativa que explica a origem, né, de um fenômeno, a origem dos elementos da natureza, sol, lua, estrelas, cometas, tá? Então aquilo que está na natureza, que a gente não sabe, aí que a gente não sabe ao certo a origem, que a gente não sabe ao certo a origem, se dá o nome de mito, né? Se cria uma narrativa, se cria uma história para explicar a origem desses fenômenos, tá? E aí, essa história a gente chama de mito. Aqui nós temos o mito da criação da noite. E logo no início diz assim, ó. Você conhece alguma história que explica a existência do dia ou da noite? Alguém já lhe contou, o pai, o avô, a avó? Alguém já lhe contou alguma história? Para mim, não, né? Você acha que as pessoas explicam a origem dos elementos e dos fenômenos da natureza da mesma maneira que os cientistas? Por quê? Eu acabei de discutir com os meninos do quarto ano que assistiram à aula a forma como a gente justifica a criação de algo é diferente de um cientista. O cientista muitas vezes ele gasta a vida toda, anos, 10, 20 anos em uma pesquisa, né? Pesquisa, estuda, né? E tem um tempão para se dedicar àquilo ali, né? Então, o cientista ele tem mais propriedade, mais certeza em algo do que a gente que não estudou, que a gente não se dedicou a algo. Então, é diferente, né? A origem dos elementos explicada por pessoas normais como a gente de um cientista, tá certo? Mas vamos lá. Essa história que nós vamos ver agora é uma história, um mito criado pelos indígenas Uaimirim Atroari, que habitam no Amazonas e Roraima, a região norte aqui do Brasil, tá certo? E aí eles explicam o surgimento do dia e da noite. Mito da criação da noite. Podem acompanhar aí o textinho na página 12, tá? De português. Antigamente não havia noite, era sempre dia. O sol brilhava, esquentando a terra. A lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Na aldeia e na floresta. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, noite não havia. O sol fazia seu percurso até o poente, para então retornar pelo caminho inverso ao nascente. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se aproximasse. Certa vez, um homem quis saber como o sol funcionava. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se do sol. Ao tocá-lo, o sol quebrou, o mesmo acontecendo com a lua e as estrelas. E a noite surgiu, engolindo tudo. Os homens que caçavam na mata ficaram perdidos na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiam encontrar suas redes dentro da maloca. Crianças e idosos lamentavam-se do fundo da noite sem luz. Mauá voltou para consertar o sol. Ao ver o homem que o havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se no macaquinho mão de ouro, escuro como a noite e com as mãos douradas como o sol que havia tocado. Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes. O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar, sumindo no horizonte e deixando a terra na escuridão. Mauá então fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite. E é assim até hoje, certo?
Então aqui é o mito da criação da noite. Aí nós temos os personagens, né? Mauá, esse homem curioso, né, que foi lá, tocou no sol e acabou quebrando. São os personagens principais dessa história, né? Que são os que fazem as coisas. E é bem interessante, pessoal, perceber ó, que no início, né, fala bem claramente, não existia noite, era apenas o sol. Então era sol o dia inteiro, direto. O sol não tinha descanso, as pessoas não tinham descanso. As pessoas trabalhavam, certo? O que foi que aconteceu depois? Mauá saiu, né? Mauá era quem cuidava do sol. Saiu e aí chegou esse homem curioso porque queria ver de perto o sol, né? E aí ele queria ver como era que funcionava, certo? Aí ele esperou Mauá sair para caçar e aí se aproximou. E ao tocar no sol, o sol quebrou. E o mesmo aconteceu com a lua e com as estrelas, né? E a partir dessa quebra do sol, da lua e das estrelas é que surge a escuridão, né? Porque o sol se quebrou, a escuridão tomou conta. Mauá perceber que tinha acontecido algo estranho, voltou. Chegando lá, viu que o sol estava quebrado. Tentou consertar, mas não ficou como era antes, né? Ficou uma parte do dia com o sol e a outra parte com a noite, né? Na escuridão. E para resolver o problema da escuridão, o que foi que ele fez? Ele pegou a lua e as estrelas e colocou nessa escuridão para que desse uma clareada, não ficasse tão escuro. Esse é um mito, né? E aí o que foi que ele fez com o homem? Ele sacudiu o homem longe e quando o homem caiu, ele já caiu transformado num macaquinho de mão de ouro. É isso? É. Macaquinho mão de ouro, né? Como castigo para ele, no caso pela curiosidade, ele se transformou nesse macaquinho, né? Que era preto como a noite e com as mãos douradas como o sol que ele havia tocado. Pronto. Bem simples. Vamos para a atividade. Página 14, onde diz, vamos estudar o texto. Se havia a lua e as estrelas, por que havia noite? Porque não havia noite. Se havia a lua e as estrelas, por que não havia noite? O que vocês acham? Tá bem claro aí no texto. Só havia o sol, a lua e as estrelas, não havia noite. Pra gente, não tem o sol durante o dia e a lua e as estrelas durante a noite. Se já havia o sol, se já havia a lua e as estrelas, por que não havia noite? Aí você vai dizer aqui, certo? Por que não havia noite? Porque não existia noite, né? Só existia a lua, as estrelas, que eram como o sol, né? Claro, e aí estavam tudo junto. Quem controlava o funcionamento do sol, da lua e das estrelas? Tem o homem lá que cuidava, né? Quem era que controlava esse funcionamento, certo? Leia as afirmações e depois responda as perguntas abaixo. Protagonista é a personagem principal, aquela que tem destaque nos acontecimentos, certo? Antagonista é o adversário, o personagem principal, aquele que age opondo-se ao protagonista, tá? Então, o protagonista é aquele principal, e aí eu vou dizer para vocês, né? Quem é aquele principal? Aquele que tem uma função muito importante aí nesse mito. E o antagonista é aquele que faz o contrário do protagonista. Quem foi que fez algo assim, que prejudicou o protagonista, certo? Letra A da questão 3. Quem é o protagonista do mito que você acabou de ler? Letra B. Quem é o antagonista? O protagonista é Mauá, certo? Mauá, que é o homem que cuidava do sol, da lua e das estrelas. E quem é o antagonista? É o homem curioso, que foi o homem que quebrou o sol, a lua e as estrelas, tá? 4. Que problema o protagonista teve de resolver? Qual foi o problema que ele teve que resolver? O que causou esse problema? O que causou a escuridão? O que fez o protagonista para resolver o problema da escuridão? O que foi que Mauá fez, tá?
Você vai escrever aí, no caderno. Alguém foi castigado como? Eu acabei de falar, né, quando eu estava explicando a história, que o homem curioso ele foi castigado, ele foi transformado num macaquinho, tá? Macaquinho mão de ouro. Na questão 5, diz assim, ó, as histórias costumam apresentar 3 momentos. Nós temos a história com a situação inicial, que apresenta os personagens, a circunstância em que estão envolvidas. Tem o conflito, né, que é um problema provocado por um evento ou por outro personagem, que altera a situação inicial. E o desfecho, que traz uma conclusão para o problema, solucionando ou não, tá? Aí é o desfecho, seria já a fase final. Letra A. Escreva o número dos parágrafos do mito que explicam esses 3 momentos. Aí você vai ver. Primeiro, eu tenho que explicar a vocês o que é parágrafo, né, pessoal? Deixa eu mostrar aqui no texto, não sei se vocês vão conseguir. Parágrafo é cada bloquinho aqui, ó, dessas histórias, ó. Antigamente, aí ele vem até aqui, ó. Aí aqui já é outro parágrafo, tá? Por exemplo, parágrafo diz assim, ó. Antigamente não havia noite, era sempre dia. O sol brilhava, esquentando a terra. A lua e as estrelas eram como o sol. E aí continua, aí termina esse primeiro parágrafo termina assim. Trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, não havia noite.